Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Vamos, mais uma vez, estudando a Palavra de Deus para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para alicerçar a nossa fé e nos manter unidos ao coração de Deus nesse período difícil. Quero compartilhar com vocês a experiência vivida por Paulo e por um pastor que serviu a Jesus anos mais tarde. Paulo, quando ainda era conhecido como Saulo, ele estava a serviço do exército romano, porém julgava estar fazendo um trabalho a Deus, perseguindo os cristãos, perseguindo aqueles que haviam se entregado a Jesus, que haviam deixado o judaísmo como religião e havia aceitado o cristianismo como forma de vida, pautado sobre os ensinamentos de Jesus e vivendo em obediência a tudo quanto os apóstolos que viveram com Jesus os ensinava no dia a dia. Ainda não havia sido escrito o Novo Testamento, mas eles ouviam diretamente dos apóstolos as palavras que foram ensinadas por Jesus. E estes, os apóstolos, falavam inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, agora, Paulo começa a levantar uma perseguição aos cristãos. E o propósito dele, o objetivo dele era trazer todos os cristãos e colocá-los na cadeia. Alguns seriam presos, alguns seriam jogados nas arenas para serem comidos por feras, outros seriam mortos em praça pública, mas ele não estava preocupado, ele estava realmente disposto a fazer isso. A palavra de Deus nos diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele foi falar com o grande sacerdote e pediu carta de apresentação para as casas de oração dos judeus da cidade de Damasco. Com este documento, Saulo podia prender os seguidores do caminho do Senhor, que era de Jesus, que morava ali tanto os homens como as mulheres, e levava os presos para Jerusalém. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto da cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele se volta para aquela luz e para aquela voz que ele ouviu e diz: quem és tu, Senhor? E a voz lhe responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para você lutar contra mim. Querido, não há nada mais glorioso do que essa experiência vivida por Paulo e ao mesmo tempo nada mais dramático, porque Saulo ficou cego dos dois olhos. Ele não enxergava nada, foi preciso ser conduzido pelos seus próprios soldados. Não tinha capacidade de ver nada, mas ele ouviu a voz daquele que ele julgava ser um impostor, mas que na verdade seria o seu Salvador. Mais tarde, Paulo vai usar essa expressão no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Resta-me agora a coroa, que o justo juiz, aquele que ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Talvez você esteja numa situação semelhante. Talvez você ainda não conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Talvez você seja um religioso, pertença a alguma denominação religiosa ou alguma igreja religiosa tradicional de nosso país. Mas você ainda não abriu o seu coração, o seu entendimento para compreender que Jesus Cristo é o único Salvador. Assim como Saulo, que depois teve o nome trocado para Paulo. Meu querido, eu quero passar uma ilustração para você entender a importância e o significado de ter convicção de uma experiência real com Jesus. Agora eu vou lhe falar. Um certo homem converteu-se ao Evangelho. Anos mais tarde, ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo para se tornar um servo dele.
Foi para o seminário, estudou, tornou-se pastor e foi ungido pelos obreiros, na ocasião, para exercer a tão sublime missão de pastorear o rebanho de Jesus. E foi trabalhando. E ele era muito amoroso, muito carinhoso, muito apegado aos membros, diáconos, pastores, que passavam pela sua igreja o amavam. Os seus membros menores, seu vice-moderador era amigo íntimo, a esposa dele, sua esposa querida, uma única esposa com quem ele se casou e viveu toda a vida. Mas certo dia esse pastor adoeceu. Infelizmente, por motivos desconhecidos a nós e à própria ciência, ele perdeu a memória. Ficou realmente sem conhecer ninguém. E lá no leito, já moribundo, prestes a morrer, começou a receber visitas. E num determinado dia, chegou o vice-moderador da igreja, que era seu amigo íntimo. E quando chegou, falou: pastor, o senhor se lembra de mim? E ele perguntou: quem é você? E o vice-moderador ficou triste. E logo atrás estava o presidente do corpo diaconal, que chegou perto dele achando: ele vai me conhecer. Nós trabalhávamos juntos. E disse a ele: pastor, o senhor se lembra de mim? E ele perguntou: quem é você? Então a esposa do pastor se adiantou e falou com ele: meu querido, esse aqui é o vice-moderador, que você trabalhou junto com ele muitos anos. E esse aqui é o presidente do corpo diaconal. Aí ele assentiu com a cabeça, mas não fez nenhum ar de reconhecimento pleno. E logo depois alguém procurou tentar a sua memória com a própria esposa. Falou assim: irmã, a senhora poderia perguntar-lhe se ele a conhece? Aí a esposa, julgando que ele não erraria de forma alguma, ela estava com ele, do lado da cama dele. Aí ela chegou e falou assim: oi pastor, como vai o senhor? Se lembra de mim? Aí ele olhou fixo nos olhos dela, olhou na face dela e disse: quem é você? Aí naquele momento, eles compreenderam que verdadeiramente ele não conhecia ninguém. E o grupo se afastou e começaram a conversar. O estado dele era realmente gravíssimo. E certamente ele teria alguns minutos de vida só. E foi neste momento que alguém teve uma ideia. Vamos perguntar sobre Jesus. E alguém chegou perto dele e falou assim: pastor, o senhor conhece Jesus? Aí ele parou e falou assim: ah, sim, eu conheço o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, meu querido, aqui está uma palavra que eu quero deixar com você. Há 43 anos eu o sirvo, disse o pastor. Há 43 anos ele é meu amigo e meu companheiro. Jamais me abandonou. Ah, meu Jesus, que maravilha. É isso, querido. Conhecer a Jesus é ter convicção espiritual de vida eterna. Você pode esquecer tudo e todos, mas o nome de Jesus você jamais esquece. Experimente isso. Entregue a sua vida a Jesus. Comprometa-se com Ele. Relacione com Ele. Ele será mais forte no seu coração do que sua esposa, do que seus filhos, do que seus amigos, do que sua família, do que a vida que você vive. Ele será tudo na sua vida. Por isso que é um cântico que diz: Jesus é tudo, e você precisa lembrar disso. Convido você a entregar sua vida a Jesus e gozar dessa experiência maravilhosa, porque Ele é o seu companheiro para toda a eternidade. Amém? Vamos orar. Deus bendito, ninguém pode ter convicção eterna se não estiver em Cristo. Somente aquele que conhece Jesus pode experimentar a verdadeira vida, a abundante vida, a gloriosa vida que Jesus Cristo trouxe dos céus para aquele que nele crê. Eu te peço, ó Deus, que os ouvintes possam ouvir essa mensagem, meditar nela e desejar estar contigo para todo sempre. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.